Olá! Olha nós aqui de novo. Olá, tudo bem? Prof. Gui Cidadania e Prof. Ju. Arte. Horta de arte. Horta de arte. Hoje eu fiz um desafio novo para minha colega e ao mesmo tempo nora, né, para falar sobre os 4 pilares da educação, que é um projeto de 2010, presidido na época por Jacques Delors, né, um projeto da Unesco. Falando dos 4 pilares, o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Aprender a conhecer está relacionado a competências cognitivas, né? É a questão da sua inteligência. Ao desenvolvimento intelectual, ao aprender a aprender, que na época da minha filosofia de educação, o professor falava assim, quem aprende, quem decora esquece. Quem aprende, leva um tempo, mas também esquece. Quem aprende a aprender ou apreende, suga a essência do conhecimento. E aquilo ali não vai esquecer jamais. Sabia dessa? E aprender a aprender é um termo muito bom, né? Muito rico. Ele vai além do apenas aprender. Do apenas aprender. Você aprende a aprender. Afinal de contas, cada um tem a sua forma de aprendizado também, né? Cada um aprende de um jeito. Eu aprendo seu tempo. No seu tempo e do seu jeito. Então... É o que a gente falou na nossa vídeo anterior, a questão da heterogêneo. Que é essa pronúncia sinistra. A gente vai, uma hora a gente vai aprender. Aprender a aprender. A princípio, a escola é um local para ensinar e aprender. E isso demanda um ambiente estimulante para despertar curiosidade e para provocar o entusiasmo pelo aprendizado. A dinâmica ensino-aprendizagem deve se constituir em um espaço privilegiado para que todos errem, acertem, reflitam, envolvam-se e se responsabilizem pelo que é ensinado e aprendido. Então é aquela questão, o errar é uma forma de aprender. Ele te traz uma experiência para que você não cometa aquele mesmo erro. Ele serve como um impulso para aprendizado, sim ou não? Sim, certamente. Inclusive eu falo sobre isso em relação a provas, né? A gente pensa acerca das avaliações, já que a prova existe e ela é o método através do qual nós nos valemos para avaliar os alunos. A gente sabe que a avaliação é muito mais do que isso, né? Não é só uma mera prova. Mas, enfim, se a prova existe para provar aquilo que você sabe ou não, é ótimo também que você aproveite aquilo que você errou para entender o que você ainda não sabe e, portanto, vai buscar para conhecer. Então, é uma oportunidade. O erro te impulsionou a buscar o acerto. Sem dúvida. É um jeito de você descobrir. Se prova o que você sabe ou não sabe, nossa, que ótimo. Se eu sei, isso eu não sei, vamos buscar para que então possamos vir a conhecer. Aí entra justamente no aprender a conhecer, que é o primeiro conceito dos 4 pilares, o aprender a aprender. Exatamente. Ou o apreender, que fica mais até refletivo. Eu queria fazer um comentário rapidinho sobre esse ambiente que deve ser um ambiente favorável para essa aprendizagem, que diz aí para estimular, né? Um ambiente privilegiado que promova o estímulo. Isso é fundamental, é interessantíssimo. O professor, ele não esgota os seus recursos pedagógicos porque ele tem que fazer isso ou porque é pedido a ele pela coordenação da escola. O ideal é que nós façamos isso, que nós nos proponhamos a fazer isso, para que haja um ambiente estimulante. Como que a gente quer que o aluno aprenda sobre diversidade se a gente não oferece um ambiente diverso? Se a gente não oferece uma multiplicidade, se a gente não oferece diversos textos, diferentes tipologias textuais. Cada um com o seu modo de ver, de viver a vida. Exatamente. Com a sua cultura, com o seu costume, com seus valores. Então é por isso que vale roda de debate, vale mural, construção, pesquisa e fazer o mural. Concordar, discordar, fazer pesquisa. Isso é maravilhoso, isso é incrível. É do conflito que nasce até uma nova amizade. Às vezes eu implico tanto com a pessoa que aquela pessoa daqui à frente vai ser o meu grande parceiro ou minha grande parceira, quem sabe.
Aprender a fazer. Relacionam-se as competências produtivas ao desenvolvimento da capacidade de empreendedorismo, de comunicação, de diálogo, de livre expressão, de trabalho em equipe. A escola deve considerar as pessoas e suas necessidades como ponto de partida para desenvolver a prática educativa. O que significa o aprender a fazer? É te preparar para a vida adulta, aonde você vai ter que entrar no mercado de trabalho ou no mercado de empreendedorismo, né? Ou no mercado empresarial. Você vai, ou então, desenvolver através da cultura o seu ganho profissional, através da arte. Então, o aprender a fazer é justamente criar possibilidades de você se manter dentro de um aprendizado. E aí? Diz aí que é produzir, né? Eu acho que a primeira relaciona-se às competências produtivas. Portanto, é para produzir e não reproduzir, né? Eu fico pensando assim, gente, no sistema tradicional, ao qual muitos de nós fomos submetidos, em que a gente passa anos e anos reproduzindo e nunca aprendendo a fazer ou a produzir, como que você se torna empreendedor? Como que você aprende? Como que você faz efetivamente se você nunca foi ensinado a fazer, mas só a refazer ou reproduzir ou copiar? É uma questão mecanizada, é uma coisa mecânica. A gente só é ensinado a copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar. E como é que você produz? Como que é a valorização da sua marca autoral enquanto sujeito no mundo, capaz de produzir, de ser ativo, atuante, pensante, se a gente é ensinado só a reproduzir e nunca a produzir? E você não pegou essa época, você é uma garota. Mas nos anos 70, ditadura militar, eu tive que escolher. Eu tinha duas escolhas. Ensino médio, ele passou a trabalhar a educação tecnicista. Tecnicista, isto é, eu já tinha que estudar para promover o meu futuro, como técnico, como eletrotécnico, como contador, entendeu? E era por quê? Porque ali eles queriam que terminasse, a massa de produção tinha que terminar ali no ensino médio. As pessoas falavam muito, até hoje tem quem fala, concluí meus estudos com apenas o ensino médio. E nós já sabemos que o estudo é infinito. O aprender é infinito, não existe concluir. A educação, ela não tem fim, ela é contínua e você vai ter que estar buscando alguma coisa até para produzir e até para fazer. Ótimo. Aprender a ser. Caramba, isso é legal pra caramba, né? Fala você, o aprender a ser. Eu sei que você gostou muito desse tema. Eu gostei, eu acho fundamental. Eu acho que antes de qualquer coisa a gente aprender. Eu sei que esses 4 pilares eles compõem, né, uma coisa maior para essa educação num âmbito geral, né, de uma maneira ampla, como a gente pretende, visiona e como a gente para o terceiro deseja, né? Mas o aprender a ser é você se identificar e se reconhecer como um indivíduo que tem as suas habilidades, talentos e também as suas limitações. É fundamental para que nós tenhamos indivíduos participantes de forma ativa nessa educação que a gente diz que tem que contar com o aluno como protagonista. Então, se o aluno ele vai ser protagonista, a gente prevê isso para a educação, a gente antes precisa se entender e se perceber como um indivíduo que se constitui, que é constituído com a sua individualidade. O aprender a ser, ele é de dentro para fora, né? Ele não é extrínseco, é intrínseco. Ele se desenvolve por você mesmo, porque você trabalha o seu autoconhecimento, a sua autonomia, a sua autorreflexão, o seu autoconceito. Então é tudo seu. O auto com U, né, tem a ver com o indivíduo. A autoestima, que infelizmente em muitas escolas ela trabalha muito abaixo a autoestima. Ela acaba não elevando a sua autoestima, pelo contrário, ela acaba baixando, porque ela não deixa você desenvolver o seu ser crítico. Você é só um ser receptivo. Receptivo e, em muitas escolas também, em muitos lugares, competitivo.
não colaborativo. Então, se você naquela competição que eles dizem que você tem que chegar lá, se você não consegue, se você não se enquadra, se você não se encaixa, você se sente à margem, né? Já te rotulam como um marginalizado. Se sente um peixe fora d'água. Exatamente. Bem, eu acho fundamental. Então, eu amo, realmente, eu acho esse aprender a ser, ele é muitíssimo importante. Trabalhar as relações socioemocionais no aluno. E o aprender a ser também é para sempre. Você tem que estar se ressignificando, se reinventando, se readequando. Exatamente. Nós vivemos um momento de pandemia. Quantos tiveram que aprender a ser dono de casa que não era, a de compartilhar dentro de casa as tarefas, a ficar confinado sem gerar conflito ou gerar o mínimo de conflito com o diálogo. Exato. Aprender a conviver. E a escola é um espaço de convívio. Não tem espaço de convívio maior do que agremiações, igrejas, escolas, clubes. Né? Por quê? Porque você vai conviver com um novo, com quem você não conhecia. É a chamada relação interpessoal. Exatamente. A relação interpessoal, ela gera um primeiro conflito por questão de identidade, por questão de modos de costura, de culturas diferentes, distintas. Né? Que nós, graças a Deus, o Brasil, ele é multirracial, ele é multicultural. Nós temos uma coisa maravilhosa. E é um país muito bonito e muito acolhedor. Mas no aprender a conviver, eu queria que você definisse assim com as suas palavras, o que seria uma relação harmoniosa, uma interação em harmonia com esse novo elemento, desse novo grupo que você vai conviver, vai compartilhar o seu dia a dia durante um período de aprendizado na escola. Respeito. Respeitar o outro e a si mesmo. Né? A gente respeita o outro, o professor respeita o aluno respeita o professor, e os pares se respeitam, e os colegas se respeitam, ainda que discordem. Porque não tem nada a ver com não poder discordar. Não tem nada a ver com se anular a sua própria identidade. Tem a ver com olhar para o outro e entender que esse outro existe e que é a partir do convívio com ele, mediado por todas as relações e os momentos cotidianos pelos quais nós passamos na vida, mediado pela linguagem, pela língua que a gente fala. E é nessa relação com o outro que a gente se identifica e se constitui como indivíduo. A gente se constitui como indivíduo a partir da relação com o outro, mediado pelas experiências da vida. Aí entra a experiências. Questão da empatia. A empatia, ela é muito além da simpatia ou da antipatia. A gente tem essa mania de falar assim, pô, gostei dessa pessoa, lá na frente ela te decepciona. Porque quando ela te é simpática hoje, amanhã ela pode ser uma grande decepção amorosa, uma decepção profissional. Você vai falar no estelionatário, ele é super simpático, ele te conquista, ele faz você tirar a tua roupa para dar a roupa para ele. E lá na frente você tomou uma volta sem nem saber por quê. A empatia ela não rotula, ela não julga, ela apenas te remete àquele ser, aquele novo ser. Por que ele é diferente de quase todos? Porque ele não é igual ao padrão social, porque ele tem a sua própria vida. Então a empatia você se coloca do lugar do outro para melhor compreender e melhor conviver. Eu acho que a gente está chegando já no final, nosso diretor já está falando, nosso diretor e produtor, senhor Luiz Guilherme, e vamos só encerrar com aquela grande palavra de sempre. Parabéns a todos nós, inclusive você que está assistindo, nosso último vídeo bombou, nós alcançamos um bom objetivo, graças a vocês. Muito graças a vocês. Então, continue multiplicando, continue divulgando, continue compartilhando, comentando. Foram vários comentários. Ainda consegui responder todos. No futuro vai ser mais difícil. A gente vai passar de 1.000, de 2.000, de 10.000, de 100.000. Vai ficar complicado. Mas, por enquanto, consegui responder todos. Curti, dei um coraçãozinho, porque vocês são maravilhosos. E essa nossa empatia, essa nossa relação está ficando show. Se inscreva no canal, curte, comente e compartilhe. E agora ela vai dar o tchau e eu primeiro vou dar o meu primeiro beijo, né? Um beijo para todos no coração.
A conclusão desses 4 pilares, portanto, só dando uma amarradinha aqui, é justamente que a gente entende a educação como para além da mera transferência de conteúdos que nos são passados, né? A educação, ela é maior, ela é para a vida. E não é só... é isso, a gente acredita nos conteúdos, os conteúdos são importantes. Isso me remete a um título... Mas não só os conteúdos, Isso certo? me remete a um título de uns cursos que eu dei para as professoras do interior, chamado Educação como Ferramenta de Transformação Social. De transformação e de não de mera transferência, né? Mera transferência. E Senso crítico isso. acima de tudo. Foi maravilhoso. Tchau. Até a próxima.